Olá pessoal, bom dia, turma do primeiro ano, do Liceu de Banabuiú, aula de matemática. Hoje a gente vai, nesse vídeo, apresentar a correção da aula anterior, certo? No projeto Foco na Aprendizagem, conceitos iniciais de funções da matemática do primeiro ano. E nós temos aí a primeira questão, uma atividade de grandezas diretamente proporcionais, de triângulos semelhantes também. Então nós temos os dois triângulos aqui na mesma posição e nós temos esse lado aqui, 30, relacionado com esse lado aqui, x. Nós temos esse lado 18 relacionado com esse aqui, 36. Tanto a gente pode fazer 18 para 30 e 36 para x, como podemos fazer 18 para 36, 30 para x. Perceba que eu coloquei isso aqui nos dois casos. 18 está para 30 do primeiro triângulo, assim como 36 está para x no outro triângulo. Se alguém tiver feito 18 para 36 equivalente a 30 para x, também não há problema, vai pelo mesmo caminho. Por quê? 18 vezes x, tá? 18x. E aqui nós temos 30 vezes 36. Lembrando que 36 é a mesma coisa que 2 vezes 18. Então nós temos 30 vezes 2 vezes 18. E aí nós podemos cancelar esse 18 com esse 18 aqui, tá bom? E aí nós temos x igual a 30 vezes 2, x igual a 60 centímetros. Cancelei esses 18. Primeira questão era só isso, grandezas proporcionais. Segunda questão, nós temos aqui o nível de água de um reservatório que foi monitorado por certo período, sendo o resultado mostrado no gráfico abaixo. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Então, o que nós temos aqui? Nível do reservatório. Nessa linha, nesse eixo, nós temos os meses. Perceba que o gráfico não começa no mês 0, ele começa no mês 1. Se prolonga pelo mês 2, 3, 4, 5 e 6. E a porcentagem de capacidade, o nível estava em 30% e baixou até 10%. Nessas condições, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o zero, ou seja, para que isso aqui chegue no nível zero. Lembrando que essa linha aqui, ela não é o nível zero, né? Essa linha aqui é o nível 5%, o nível zero é um pouco mais abaixo. O que é que nós temos aqui? Uma questão de leitura de gráficos, de grandezas proporcionais e de função. Nós vamos chamar o eixo da capacidade de eixo y. E vamos chamar o eixo tempo em meses, vamos chamar isso aqui de eixo x. x1 igual a 30%. Quando x foi igual a 1, nós tínhamos o volume de 30%. Quando x foi igual a 6, aqui, nós temos o valor de 10%. E aí nós precisamos ver a taxa de variação da capacidade aqui. Como é que a gente faz taxa de variação? Que eu vi alguns alunos fazendo nas atividades que eu recebi. Quanto é que baixou de porcentagem? Estava em 30% e veio até 10%. Então, 30 menos 10% ficou 20%. Né? Então, a variação de 20%. E nos meses, começou do 1 e foi até o 6. Então, 6 menos 1, 5 meses. Nós tivemos 20% de nível do reservatório baixando em 5 meses. 20 dividido por 5 dá 4. Então, a taxa de variação é de 4% ao mês. Qual é a capacidade atual? Que y igual a 10%. Capacidade atual 10%. Em quanto tempo o y vai ser 0%? Né? Que é abaixo. Ora, o y é igual a 10% menos 4% vezes o número de meses. Né? Então, aqui nós temos uma função. 10% é o nível que está
e 4% é o tanto que abaixa por mês. Então 10% menos 4% vezes x. Nós queremos saber o valor quando y for igual a zero. Então substitui y por zero e nós temos 10% menos 4% vezes x. Passando o termo que tem letra para o primeiro termo, vai ficar 4% de x vezes 10%. Cancela a porcentagem, eu tenho de verdade 4x igual a 10. Então x igual a 10 dividido por 4, x igual a 2,5 meses. Então, depois de quanto tempo após o sexto mês, o reservatório vai atingir o nível zero? Depois de 2,5 meses ou 2 meses e meio. Ok? Na pergunta seguinte, nós tínhamos o seguinte. Supondo que uma peça de cerâmica, quando moldada em argila, possuía uma base retangular, cujos lados mediam 30 centímetros e 15 centímetros. Após o cozimento da argila, necessário para fabricar a cerâmica, esses lados foram reduzidos em 20%. Pergunta: em relação à área original, a área da base dessa peça de cerâmica, após o cozimento, ficou reduzida em quanto? Questão de cálculo de área, porcentagem de funções. Primeira coisa, lado 1, 30 centímetros, lado 2, 15 centímetros. A área 1, que é a área nessas condições, como é que calcula a área do retângulo? Base vezes altura. Então, 30 vezes 15, que dá 450 centímetros quadrados. Isso aqui é a situação inicial. Redução de 20% nos lados. 30 menos 20% é igual a 24 centímetros. Do lado 2, 15. 15% menos 20, 15 centímetros menos 20%, 12 centímetros. A área na segunda situação é 24 vezes 12, que dá 288 centímetros quadrados. Qual é a redução da área? A redução da área é a área na situação 1 menos a área na situação 2. 450 menos 288, que dá 162 centímetros quadrados. Isso aqui é o que reduziu, diminuiu. Então, qual é a porcentagem de redução da área? Que pergunta. Aí você faz a porcentagem, 162 dividido por 450, que dá 0,36, ou seja, 36%. Eu percebi que teve aluno que calculou quanto era 20% de 30, que dá 6, e 20% de 15, que dá 3, e usou o 6 e o 3. Mas é preciso entender que quem usou por um caminho, quanto é 20% de 30, 6, aí era para subtrair o 6 de 30 para usar o 24. Quando 20% de 15, 3, aí subtrai 15 menos 3, fica 12. Né? Aí não usaram isso, usaram o 6 e o 3, que era só os 20%, ok? Simples. A quarta questão. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustíveis são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes, até que todo o combustível tenha sido consumido. A tabela a seguir mostra o resultado desse teste, na qual a quantidade de combustível no tanque é indicada na coluna da esquerda e a distância percorrida pelo automóvel é indicada na coluna da direita. 0 km percorrido, 50 litros. 100 km percorridos, o combustível passa a ser 40 litros e assim por diante. Mais 100 km, menos 10 litros. Mais 100 km, menos 10 litros. Mais 100 km, menos 10 litros. Mais 100 km, menos 10 litros e o tanque seco. E aí nós temos aqui 10 perguntas, né? Primeira pergunta: a quantidade de combustível no tanque aumenta ou diminui à medida que aumenta a distância percorrida? Claro, lógico que diminui. Aumenta a distância, diminui a quantidade de combustível, por isso que essa é uma questão de grandezas inversamente proporcionais e de funções. Questão 2. Enquanto
aumenta a distância percorrida de uma linha da tabela para a linha seguinte. De 0 para 100 aumentou 100, de 100 para 200 aumentou 100, de 200 para 300, 100. Então, de uma linha a outra aumenta 100 km. Questão 3. Enquanto diminui a quantidade de combustível de uma linha da tabela para a seguinte? 50 para 40, 10, de 40 para 30, 10, 30 para 20, 10 e assim por diante, então diminui 10 litros. Questão 4. Quantos litros de combustíveis no teste são necessários para percorrer a distância de 500 km? 500 km, zerou o estoque, então 50 litros. Questão 5. Quantos litros de combustíveis no teste são necessários para percorrer a distância de 100 km? 0 a 100 km, 50 para 40, 10 litros. Né? Ok? Então, 100 km, 10 litros. Quantos litros seriam necessários para percorrer 50 km? Se 100 km é 10 litros, 50 km, 5 litros. Quantos litros seriam necessários nessas condições para percorrer 10 km? Grandezas: 100 km, 10 litros, 10 km, 1 litro. E por fim, para percorrer a distância de 1 km, 10 km, 1 litro, 1 km, 0,1 litro, né? O 10% do litro, ok? Era isso, né? Era essa a resolução da atividade da semana anterior. Espero que vocês tenham acertado e vocês confiram e corrijam corretamente o que vocês fizeram.